Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal AmuDicas. Resolução de questões da prova do CRES de Alagoas, nível médio. Essa aqui já é a quarta parte dessa prova, né? Então vamos ver algumas resoluções aqui, vamos lá. Então pessoal, antes a gente ir para as resoluções das questões propriamente dito, né? Eu tenho aqui alguns pedidos a fazer. Você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere deixar o like, comentar e compartilhar aqui no vídeo. Tudo isso são ações gratuitas, mas que fazem muita diferença aqui para o nosso trabalho. Comenta para nós. E aí? Esses vídeos, essas resoluções te ajudam de alguma forma? Agrega? Trazem conhecimento? Você tem alguma dúvida? Comenta para nós aí, deixa nos comentários e diz aí se os nossos vídeos podem estar te ajudando de alguma maneira. Nós temos um grande objetivo de tentar chegar a 1000 inscritos. Dessa meta agora só faltam 67 inscritos para os 1000. Então, se você quiser ajudar, se inscreva no canal. Isso é muito importante também para o nosso trabalho. E o nosso canal, ele está presente também em outras plataformas. Considere lá nessas plataformas, seguir, se inscrever, tudo isso ajuda demais. A primeira questão aqui a gente vai ver sobre figuras de linguagem. O examinador fala o seguinte, ó. O termo pessoa que não existe, lá nas linhas 13 e 14 do texto, esse termo configura o uso da figura de linguagem paradoxo. Então, a gente vai ler o texto. E aí, vou explicar o que é paradoxo e depois a gente chega à conclusão se a questão é certa ou errada. Ele pega o trecho e fala o seguinte, ó. Ao longo do discurso desses entrevistados, fica clara a forma como os usuários se definem. Esse, entre aspas, as pessoas estão se definindo dessa forma. 0 à esquerda, cachorro, nada, pessoa que não existe. Então ele está pegando esse trecho aqui, ó, pessoa que não existe. Tudo bem? Ora, nesse contexto aqui, ó, entre outras, todas as expressões que conformam claramente a ideia de que a pessoa sem registro de nascimento sobre si mesma como uma pessoa sem valor. Então sim, isso denota esse sentido aí. Agora vamos ver se isso é ou não um paradoxo. De uma forma bem simples de entender a figura de linguagem paradoxo, paradoxo é algo impossível de acontecer. Como assim? Imagina o seguinte, ora, se é uma pessoa existe. Como que ele é uma pessoa que existe, mas ao mesmo tempo ele não existe? Então isso é algo que é totalmente assim, impossível de ocorrer. Então o paradoxo é algo mais ou menos nesse sentido. Logo, esse item está correto. Essas questões são da prova, mas eu retiro lá do site. E se você procurar pelo site Q Concursos, o código dessa questão é Q20 777 37. A próxima questão, de código Q20 777 38. Ele vai perguntar sobre o pronome cuja. O pronome cuja, mais precisamente um pronome relativo, tá? Lá na linha 16, esse pronome poderia ser substituído por quê? Sem que houvesse prejuízo sintático e semântico para o trecho. Então vamos olhar lá na linha 16. Ele fala o seguinte, ó, que conformam claramente a ideia da pessoa sem registro de nascimento sobre si mesma como uma pessoa sem valor. Uma pessoa sem valor cuja existência nunca foi oficialmente reconhecida. Então, olha só, é pessoa cuja existência. Como é que funciona um pronome relativo? Os pronomes relativos, primeiramente pronome, né? O pronome ele retoma, ele substitui um termo dito anteriormente, tá? Agora, o pronome relativo, mais do que isso, ele retoma um termo anterior a ele. Tudo bem? Só que a gente tem 7 tipos de pronome relativo, sendo que em provas 4 deles são mais cobrados. Então, o que, quem, cujo e onde são os 4 mais cobrados, sendo que cada um é utilizado de uma forma específica. O pronome em especial aqui, ó, o cujo, cuja, cujos, cujas. A primeira particularidade é que o artigo está dentro dele. Então, ele aqui é um ponto impeditivo, cujo ou, cuja a cujo ou cujo, desde que essas palavras sejam artigos, eles não podem estar junto do pronome, pois eles estão dentro do pronome. Isso aqui já é a primeira particularidade. O pronome cujo, além de ele retomar o termo anterior, que a gente vai ver se ele está retomando aqui pessoa, ele vai ter uma especificidade de ele retoma o termo anterior, mas concorda com o termo da frente. Então a gente vai ver se ele está fazendo essa concordância. E mais outra particularidade do pronome cujo é que ele tem que ter a ideia de posse. Então vamos ver se está com todos esses critérios antes de a gente analisar o que ele pediu da substituição. Então, uma pessoa sem valor cuja existência. Ora, é uma pessoa cuja? Sim, o cuja está retomando pessoa. Agora, o cuja concorda com existência? É o existência ou é a existência? Sim, é a existência, logo está concordando com o termo da frente.
o cuja, o artigo já está dentro dele, não tem nem a cuja nem cuja, também está correto. E por fim, a gente vai ver se é uma ideia de posse. Ora, essa existência aqui é da pessoa, a pessoa que é a dona da existência? Sim. Então, todos os critérios utilizados aqui foram usados corretamente. O que ele pede é para tirar o cuja e colocar o que no lugar. Então, eu vou ler para vocês verem se tem sentido, tá? Uma pessoa sem valor que existência nunca foi oficialmente reconhecida. Ficou estranho, né? Então, uma pessoa sem valor, a qual pessoa sem valor, existência nunca foi oficialmente reconhecida, não tem nexo. O que aqui, ele não interliga, ele não dá continuidade. Aqui tem uma quebra. E essa quebra aqui acaba causando prejuízo, tanto de sentido quanto prejuízo gramatical. Então, assim, é muito raro, é muito difícil o pronome cuja ser substituído pelo pronome que, tá? São raras possibilidades em que isso ocorre. Então, na maioria das vezes, isso não vai ser possível. Então, a resposta desse item é errado. Aqui não dá para fazer a substituição. A próxima questão de código Q2077739, ela vai falar sobre esse trecho aqui, esse texto. Então, ele fala, ó, se a frase central do texto 2 fosse reescrita da seguinte forma: onde há pessoas, nós enxergamos cidadãos. Então, se ele quer substituir o que está no texto por isso aqui. Se fizer essa substituição, vai se manter as relações sintáticas e as relações semânticas da estrutura original? Então vamos por partes, tá? O primeiro ponto aqui é algo usual, é algo tradicional, é algo que geralmente é cobrado em concurso. Você saber a colocação do verbo existir e do verbo haver. Tudo bem? Então ele fala, ó, onde existem pessoas, nós enxergamos cidadãos. Pessoas está no plural, então pessoas existem, tá? Então existem, porque o sujeito aqui está posposto ao verbo, mas o verbo aqui deve concordar com o sujeito. Então aqui está tudo corretinho. Na reescritura ele diz assim, ó, onde há pessoas, nós enxergamos cidadãos. Inicialmente, gramaticalmente, essa estrutura está correta. E eu posso sim substituir um pelo outro. E mantém o sentido, inclusive, tá? A questão semântica aqui, ó, semântica é sentido. Ela se mantém. Agora vamos com calma. Quando o meu verbo haver estiver no sentido de existir, esse verbo haver ele vai ser um verbo impessoal, não tem pessoa. Em razão disso, ele deve obrigatoriamente ficar na terceira pessoa do singular. Então aqui também está correto gramaticalmente. Ó. Aqui é onde existem pessoas e aqui é onde há pessoas. Gramaticalmente isso está correto. Agora, essa questão, infelizmente, ela é errada por causa dessa aqui, ó, as relações sintáticas, as relações gramaticais. Então aqui, ó, pessoas existem. Quem é que existem? Quem é que está existindo? Pessoas. Então, pessoas existem, pessoas é o meu sujeito, e existir aqui vai funcionar como verbo intransitivo. Tudo bem? Tudo bem. Quando eu trago para esse tipo de estrutura aqui, ó, o verbo haver, quando ele estiver no sentido de existir, sempre, sempre, sem exceção, ele sempre vai ser um verbo transitivo direto, e o que vier após o verbo haver, sempre, sem exceção, vai ser um objeto direto. E aqui está o erro da questão. Infelizmente, tá? Sintaticamente, a questão gramatical, elas não ficam mantidas. Porque na estrutura original, a gente vai ter um verbo intransitivo com o sujeito, e na estrutura aqui secundária, na substituição, a gente é um caso de oração sem sujeito, não tem sujeito. São casos de verbos impessoais, verbos os quais não fazem relação com pessoa. Então a relação sintática entre as orações são distintas. Fica correto gramaticalmente eu substituir, mantém o mesmo sentido eu substituir, contudo as estruturas sintáticas de um com o outro não se mantêm. Se tiver restado alguma dúvida, deixe nos comentários que eu tento explicar de uma outra forma, de uma forma melhor. Logo o item está errado, uma questão maliciosa, né, capciosa, a questão de código Q2077739. Então, pessoal, o que eu tinha para resolver de questões dessa prova são somente essas questões. Se você gostou do nosso trabalho aí, considere deixar o like, comentar e compartilhar. Tudo isso é de graça, não custa nada, mas pra gente faz muita diferença. Considere se inscrever no nosso canal. De 1000 só faltam 67. Ajude-nos a chegar aos 1000 inscritos. Obrigado a todos vocês que colaboram. Comenta para nós o que você acha, se acha que agrega de alguma forma, se acha que pode ajudar de alguma forma. Se você tiver alguma questão específica, deixa nos comentários que a gente tenta resolver a questão aí,
tudo bem? Se eu souber, eu vou tentar ajudar da melhor forma. E muito obrigado a todos vocês que apoiam o nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui!